Fala, grande Celuz, seja muito bem-vindo ao canal. Você chegou num dia excelente porque hoje eu vou estar falando aqui, trazendo um livro. É o dia que eu me dedico aqui na semana a estar trazendo livros aqui sobre iluminação ou assuntos coligados à iluminação. E o livro de hoje ele é bem interessante. Então ele vai falar um pouquinho aqui quanto a visão, vamos dizer assim, filosófica, mas assim uma filosofia que eu vou te trazer de uma maneira plausível que você pode usar no seu dia a dia. Nada aqui de ficar viajando na maionese, como de repente você pode ver e muitas vezes não se chega a lugar nenhum. Então eu sempre falo da filosofia de uma maneira útil, de uma maneira que você seja aplicável, né, dentro dos seus projetos de iluminação. Mas vamos lá. Sou Alessandro Asos, profissional de iluminação há 22 anos, especializado em iluminação cênica. Já dedico também a questão do, além do estudo, estar ensinando também essa disciplina que é a iluminação em diversas vertentes, praticamente aí há 12 anos. E desde 2015 eu mantenho esse canal e desde 2008 eu tenho um blog que eu falo sobre iluminação. E eu gosto de falar da luz de uma maneira bem abrangente. Por isso que dentro desse canal aqui você vai ver que ele é um canal bem diferente do que você está acostumado a ver sobre iluminação, porque eu trago de diversas fontes, ou seja, diversas análises, né, para falar da luz e da iluminação. Porque eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Eu nunca fui um Ctrl+C, Ctrl+V, nunca, aliás, eu abomino isso, né? Quem faz Ctrl+C, Ctrl+V para mim, eu acho meio estranho assim, porque se você estuda alguma matéria, eu não entendo como você consegue copiar. Mas enfim, cada um é cada um. Mas vamos lá então, eu vou trazer esse livro aqui que é de uma querida, essa escritora para mim, ela veio parar num momento assim bem interessante da minha vida, porque eu não a conhecia e quando eu fui ver, né, a questão assim, de quantos livros essa grande escritora escreveu assim, realmente eu fiquei surpreso. Né? Atualmente se encontra bastante informação dentro da internet, né? Eu acho que a internet, aquilo que eu falo, né, ela veio assim para mostrar que todo mundo tem direito sim à informação. E essa escritora é a Lúcia Santaella, né? A Lúcia Santaella, ela tem um legado assim muito grande dentro da filosofia, né, aqui no Brasil. Nós temos a honra de ter essa mulher magnífica em que ela trata da imagem, né, da questão da imagem, de uma maneira assim simples e direta. E o mais interessante, né, que ela tem diversas teorias, né, e uma das grandes teorias dela é o hibridismo que se tem à imagem, né, e foi a partir dela que eu peguei a ideia de se trabalhar o hibridismo dentro da iluminação, que é o que eu chamo da iluminação cênica moderna, que a iluminação cênica moderna ela não tem um único fator, mas ela tem vários, ela é totalmente híbrida. Então muito do que eu falo, né, eu trago das ideias da Santaella, né, dos livros dela. Eu sei que ela tem mais de 35 livros escritos. E em palestras ela própria fala, ela fala que para ela é muito fácil escrever livro, que hoje em dia, principalmente com a internet, com o computador, porque ela é apesar dela já ser assim uma senhora, né, que ela já tem assim uma idade que não é tão comum falar do computador como ela fala desse auxílio que a tecnologia nos dá. É aquilo que eu sempre falo, é usar a tecnologia a seu favor. E nesse livro, né, a Lúcia Santaella chama Percepção, Fenomenologia, Ecologia e Semiótica. Aqui. Esse livro, assim, eu acho algo fantástico, fantástico, fantástico. E eu fui buscar, né, a leitura desse... Eu fui buscar a leitura desse livro porque tem algo dentro da filosofia, assim, a filosofia sempre me chamou atenção de alguma maneira. A filosofia sempre esteve presente dentro das minhas argumentações. Eu acho que a filosofia ela te faz pensar e te faz sair do óbvio. Então, para mim, eu considero muito importante você ler a filosofia. Mas não a filosofia daquela coisa assim, é você tentar entender e compreender o nexo que ela traz para você. E aqui ela fala, né, da questão da semiótica, né, ligada à questão da percepção. Não Celuz, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa, o que é a percepção? A percepção, ela é o maior resultado que a iluminação vai te dar, que um projeto de iluminação vai te dar. As pessoas só conseguem entender algo quando elas conseguem perceber. Quando eu digo perceber, é assim, você chamar atenção para alguma coisa. Ela tem que perceber as coisas no espaço. Você aqui atrás de mim, você deve estar percebendo o que? Duas lâmpadas, duas fontes de luz. Você está percebendo o que? Que eu tenho um azul atrás.
Você está percebendo que você me vê muito bem aqui, de uma forma clara, pela clareza com que se passa. Tudo isso é estudado, tudo isso eu faço para te chamar atenção, ou seja, para ativar a sua percepção, né? E a percepção dentro da filosofia, ela é estudada como matéria. Ela é uma matéria nova praticamente dentro da filosofia, não tem muito tempo não. Não tem muito tempo. Porém, ela é falada dentro da filosofia há muitos anos, a questão da percepção, desde os gregos, que eles tinham uma percepção bem diferente do que a gente tem hoje. Mas assim, hoje em dia tem uma parte da percepção que ela vai estudar somente imagens, e uma parte que ela vai estudar os sentidos por geral, né? No caso aqui ela está falando da questão da imagem, né? Da imagem, mas tem outras áreas. Então hoje se divide um pouco isso, a questão da percepção. E aqui ela vai tratar um pouquinho da filosofia do Peirce, tá? Aqui que é o forte dela, né? O forte dela é o Peirce. Quem que foi o Peirce? Quando você ouviu, por exemplo, falar de signo, sinal, tal, são coisas de percepção. Então ele que trouxe essa ideia para a gente, ele que na verdade sentou e diagnosticou tudo isso para a gente. Ele é um pouco complexo, tá? Ele não é assim de fácil compreensão e fácil leitura, enquanto teoria. Na prática você faz isso todo dia. Tá? Você sabe por que você faz isso na prática? Quando você, por exemplo, você escolhe, eu vou trabalhar com vermelho porque ele vai me dar aqui uma certa característica, ele vai me dar um simbolismo. A partir do momento que eu trago esse simbolismo, eu estou trabalhando com filosofia, estou trabalhando com percepção. Peirce fala isso, essa simbologia que você traz, essa questão de fazer a arte é cheia de símbolos, né? Não tem como você criar algo artístico sem ser expressivo de alguma maneira. E a forma com que você tem de atrair é isso. Quando você cria esses símbolos é onde você vai ativar a percepção visual, que vai remeter a alguma informação dentro de você, que cada um vai interpretar da sua maneira e por aí vai, né? E é isso que esse livro vem trazer. Aqui, deixa eu ver aqui se eu separei aqui, deixa eu ver se isso daqui é interessante, que eu tinha separado isso, porque eu separei vários livros aqui, mas eu tento lembrar. Tá, aqui ela fala um pouquinho também, deixa eu falar um pouquinho aqui, vou trazer só uma informação aqui. Da filosofia realista, não era isso que eu queria falar. Disputa e decifrar uma escrita sobre... ela fala aqui uma coisa bem interessante, né, que ela fala assim, né, não são muitos os estudiosos da obra de Peirce, né, que é esse cara que eu falei para você, que ele praticamente sentou e, apesar de ele pegou várias ideias de outros filósofos, mas conseguiu trazer isso de uma forma generalizada para a gente poder compreender um pouco mais, né? Então vamos lá, da obra de Peirce, que dispuseram decifrar sua escrita sobre a percepção. O que ela quer falar isso? Porque a percepção muitas vezes ela é complicada de você explicar. Ela é muito fácil de você criar, porque tudo que você cria, você chama atenção, querendo ou não, você está trabalhando com a percepção. Só que para você sentar e realmente conversar e discutir sobre isso é complicado. É complicado para mim, por exemplo, estar trazendo isso para você. Dentro do meu curso, eu desato os nós de uma maneira muito, muito simples quanto a isso, mas aqui que há pouco tempo eu tenho que ser direto. E essa teoria do Peirce, né, ela está muito, né, dentro dela está muito intrínseca essa questão da percepção, né, através dos símbolos, signos e diversas identidades visuais das quais ele se propõe a trabalhar, né? Ele trabalha muito também a questão do sujeito da percepção. Então, como que eu vou fazer com que aquela imagem chegue, né, de uma maneira que tenha a ver com a minha proposta. Então, ele tenta identificar isso de uma maneira bem técnica. O uso do design, os designers fazem muito uso disso. E quando a gente traz isso para a iluminação, a gente quer determinar assim, diversos fatores, como por exemplo, eu vou trabalhar uma imagem, né, dentro de um espetáculo que ele é mais clássico, né? Como que eu posso trabalhar essa imagem mais clássica? Ou então ele pode ter um texto mais clássico, porém eu vou trabalhar a modernidade nele, uma questão visual mais moderna, com figurino, e a luz tem que acompanhar isso também. E a luz, você tem essa diversidade, essa diversificação com a luz. Nada mais é que a percepção. E aqui também ela trata de Heidegger, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Ela trata do Heidegger.
E aqui também, né, que é a questão da fenomenologia. A fenomenologia é uma coisa assim que é algo, né, um assunto que me fascina muito. E eu vou te explicar o porquê, né? O que, que é a questão da fenomenologia? A questão da a fenomenologia, se eu falar para você, se por exemplo, né, se eu trouxer aqui um cubo, pensa num cubo, um dado desse que a gente joga, um cubo. Quantos lados tem o cubo? Você parou para pensar, não parou? Tem quantos? Seis. Mas quantos lados você vê quando eu te mostro um cubo? Três. Malemar, quatro. Quando eu estou virando, você consegue ainda enxergar um pouquinho mais. Como que eu sei que um cubo tem seis lados? É óbvio, ele tem seis lados. Mas por que, que você fala seis lados se você só está vendo três? Entendeu? Você está entendendo? A fenomenologia ela vai explicar o fenômeno em si. Ela não adentra muito essas questões porque é seu iluminado. Não, não é isso. A fenomenologia, né, ela vai tratar dessa questão da percepção logo de imediato. Ela aplica um pouco, né, o que se fala, só que ela é específica nessa questão de você chamar a atenção. A fenomenologia ela vai tratar do fenômeno em si, o fenômeno de aparição, principalmente, que é o que ele fala aqui, né? Russell fala muito isso. É uma teoria mega complexa, por isso que eu nem trago muito ela aqui. Eu trago ela de uma forma totalmente mastigada, de tudo que você pode ver que eu sempre estou falando dessas coisas de uma maneira mastigada, porque porque senão ela fica chata. Ela fica chata. E assim, para quem realmente é estudioso, que vai a fundo dessas informações. E ela fala um pouquinho da questão da fenomenologia aqui também. Apesar dela ser muito persiniana, que ela segue muito, né, a questão de Percy, você vê os livros dela, outros livros dela que eu vou estar trazendo aqui até futuramente, que ela tem umas ideias muito interessantes, muito legais, que é uma escritora que vale a pena você conhecer. A fenomenologia ela vai trazer isso para você. Então ela vai trazer argumentações, por exemplo, de como você entender o sujeito, né, perceptor, diante, né, daquilo que ele está enxergando. Então você se põe no lugar dele. É isso que a fenomenologia ela vem estudar. Essa empatia, né, um pouco da teoria de Einstein, né? A Einstein é uma teoria ligada à empatia, mas ligada à linguagem visual, que isso eu ensino exclusivamente dentro do meu curso, a teoria de Einstein. Então o Einstein ele tem muito da questão da fenomenologia, porque ele vai fazer com que você seja o sujeito perceptor daquela situação que você vai trabalhar. E aqui ela fala isso de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais detalhada, mas eu gosto de estar trazendo para você porque assim, são figuras, né, que nós trazemos para o nosso dia a dia que são extremamente importantes a gente conhecer. É extremamente importante você se colocar dentro do local ali que você vai iluminar. Não iluminar por modismos, não iluminar porque eu quero estar trabalhando com aquilo que é da moda, com o refletor disso que é aquilo, né? Que acontece muito isso. Grande parte dos espetáculos eu vejo isso. Poucos eu vejo realmente que trabalham com a questão perceptiva, sabe? Não estou falando mal aqui de maneira alguma, Celus. De maneira alguma eu estou falando mal, mas sim para colocar você dentro de uma situação no qual realmente acontece no dia a dia. E eu acredito que esse livro aqui ele é de fácil leitura, tá? Ele não é complicado não. Você tem que realmente, né, a Lúcia, ela traduz para a gente toda essa complexidade que é a questão da filosofia da percepção. Então fica aqui a dica, né, percepção, fenomenologia, ecologia e semiologia, da Lúcia Santaella. Eu vou estar deixando aqui embaixo aqui o nome dela. Procure informações sobre ela que eu tenho certeza que vai acrescentar muito mais. Tá? E assim, entenda, a partir do momento que você senta para criar algo, você está trabalhando com a percepção, você está trabalhando com signo, você está trabalhando com símbolo, o nome que você quiser dar. Tudo isso faz parte da percepção. E se você entender tudo isso, você vai iluminar com muito mais, de uma maneira muito mais artística. Beleza? Qualquer dúvida que tenha, entre em contato comigo, a gente vai se falando. Valeu? O vídeo por aqui termina hoje. Muito obrigado por ter ficado e bora iluminar o mundo agora com muito mais conhecimento em semiótica aí. Valeu, bora lá!